Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à primeira aula de espanhol do Localvest. Olha, hoje eu separei umas dicas muito legais para dar para você na hora de fazer a prova. Mas antes, eu gostaria de me apresentar e apresentar também o nosso curso. Meu nome é Cássia Magdaleno, eu sou a professora de espanhol do Localvest, dou aula há 13 anos. Tive o privilégio de cursar duas universidades públicas federais. Eu sou pedagoga, fiz pedagogia na Unirio e letras português e espanhol na FRJ. Também sou especializada em ensino de línguas estrangeiras pelo Cefet. E a minha pesquisa foi exatamente sobre o Enem. E, além disso, agora eu tenho a oportunidade de fazer um mestrado também nessa área de línguas na UFRJ. E agora eu vou apresentar para vocês como é que vai ser o nosso curso. É claro que eu gostaria muito de ensinar a língua, o espanhol em si, que você saísse daqui falando muito bem o idioma, mas o nosso foco aqui vai ser o Enem. Então, nós vamos ter uma atenção maior na compreensão de texto. Vamos aprender algumas palavras, alguns conectivos que são muito importantes, porque atualmente a prova do espanhol, a maioria das questões são compostas de interpretação textual. Fora isso, tem conectivos, tem a questão da finalidade das palavras no texto, e é isso que a gente vai aprender, tudo bem? Quem sabe, num outro momento, a gente possa ver mesmo a língua e treinar aí nossas habilidades de fala, de audição, vai ser um prazer também. Já fica aí um convite futuro. Agora, vamos ao que interessa? Vamos ver 12 dicas que são preciosas na hora de fazer a prova. Gente, eu fiquei pensando nessas dicas a partir da minha experiência, não como professora, mas como uma pessoa que faz concurso. Eu já fiz vários concursos e, graças a Deus, eu passei em alguns. Por exemplo, o da prefeitura, que eu estou atualmente, da Prefeitura do Rio de Janeiro, eu passei em primeiro lugar. Também passei em primeiro lugar no concurso do Magistério do Estado, mas atualmente eu não estou mais no Estado. E já passei também em outros concursos. E ao longo desse tempo eu aprendi que, além do conteúdo, a gente tem que saber também a fazer prova. Por isso que a gente vai ver muitas questões aqui no nosso curso. Não basta só dominar o assunto. Tem a questão do tempo que a gente precisa controlar. Tem a questão mesmo das questões para a gente não se embaralhar ali nas pegadinhas. Então, um dos objetivos do nosso curso é esse também, de ensinar você a se ligar nas questões, e para isso, é necessário que haja muitos exercícios, tudo bem? Quando eu falei para vocês que eu fiz duas faculdades, eu fiz ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Ai, Cássia, você está dizendo que passou em primeiro lugar, que você fez duas faculdades, blá, 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 você é muito inteligente? Não, não sou muito inteligente. O que eu quero dizer é que existe a maneira certa de estudar. É que, claro, que cada um vai ter a sua maneira, mas eu vou compartilhar com você a minha experiência e quem sabe ela possa ajudá-lo também. Vamos ver então essas dicas? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, pessoal, então hoje nós vamos ver a introdução ao espanhol no Enem. Vamos lá. Bom, 12 dicas para fazer a prova de espanhol do Enem. Primeiro lugar, leia pelo menos 2 vezes o texto. Entre as leituras, dê uma olhadinha nos enunciados das questões para ver o que a banca está pedindo. Apenas o enunciado, não as alternativas. Então, gente, pegou a prova, olha lá o título, dá uma olhadinha no texto e vai para os enunciados. Se você lê as alternativas, você pode se confundir. Não leia as alternativas. Por que eu estou dizendo isso? Espanhol, por mais que seja parecido com o português, vai ter uma palavrinha ou outra que talvez você não vá conhecer, a não ser que você seja influente no espanhol, mas até no português mesmo tem palavra que a gente não conhece. Então, vai para os enunciados, para as perguntas, porque elas já estão em português. Isso é uma coisa bem legal no Enem, que facilita a nossa vida. E através dos enunciados, a gente pode compreender melhor o texto.
Beleza? Então, primeira leitura, dá lá uma lida no texto, vai para os enunciados, depois faz a segunda leitura no texto. Número 2, observe o título e faça perguntas a ele, gente. Eu já fico com o meu lápis, aqui eu tô com a caneta, mas eu já fico com o meu lápis e eu rabisco muito a prova, eu interajo com ela. É a minha forma de me concentrar. Então, o título, eu faço perguntas ao título. O que, quem, será que aquele título ele vai me apontar para alguma resposta no texto? Então, assim, interaja com o título. Número 3, sublinhe as palavras ou frases mais importantes de cada parágrafo. Vai sublinhando. Porque depois, quando você voltar ao texto, aquelas palavras já vão estar mais finalizadas e são as palavras mais importantes. Número 4, ao lado de cada parágrafo, escreva uma palavra ou frase do que você entendeu. Sabe por quê, gente? Às vezes, a gente já nesse processo de construção dessa compreensão, nessa nossa anotação já vai ter lá a resposta da alternativa que a gente tanto precisa. Então, você lê o primeiro parágrafo, o que você entendeu? O que é o mais importante daqui? O parágrafo está falando sobre violência, então você escreve ali, violência, definição, está definindo violência, está dando exemplo, está definindo violência, definição, está exemplificando tipos de violência, entendeu? E por aí vai. Vamos lá. Número 5, sobre as alternativas. Atenção, cuidado com as palavras sempre, nunca, jamais e com tudo que for categórico. Gente, fuja dessas alternativas. Eu não posso falar que 100% estarão erradas, mas é muito difícil a alternativa certa categorizar assim, sabe? Sempre, nunca, jamais. Então, assim, olho nisso, atenção. Sempre quando vocês virem uma palavrinha dessa, presta muita atenção e pensa 2 vezes antes de marcar. Vamos seguir. Número 6, atenha-se ao que o enunciado pede. Às vezes, a questão terá mais de uma alternativa certa, mas apenas uma responderá ao que está no enunciado. Como assim mais de uma alternativa certa? Ué, gente, pode acontecer sim, tá? Existem alternativas que, além da correta, estão certas, mas não respondem ao que o enunciado pede. E, às vezes, é algo que está lá no nosso senso comum, no nosso conhecimento de mundo. A gente vai querer marcar aquilo, mas respira, cuidado, leia o enunciado. E a alternativa que você assinalar tem que responder o que está lá no enunciado pedindo. Não basta só estar certa, tem que dialogar também com o enunciado. Número 7. Às vezes, uma palavrinha invalida a alternativa. Por isso, é necessário ler tudo com atenção. Então, lá, você vê a letra B, você quer marcar a letra B. Mas a penúltima palavra muda todo o sentido da alternativa. Então, cuidado, tem que ter atenção para a gente não cair nessa, tá bom? Número 8. Pense no tipo de questão. Ela é objetiva. Isso quer dizer que a resposta está no texto. Você não pode ser subjetivo e colocar sua opinião. Encontre a resposta no texto. Gente, prova de Enem é objetiva, certo? Não tem lá a letrinha A, B, C para marcar? Então, porque ela é objetiva. Não cabem respostas subjetivas. Mas eu concordo com essa alternativa aí. Olha só, não é o momento de você colocar a sua opinião. É o momento de você responder o que pede o enunciado e de acordo com o texto. Então, cuidado. Não sai marcando porque você acha que é a certa. Você precisa encontrar algum respaldo dentro do texto. Por isso que é a questão objetiva, tá bom? Tá lá no texto. Número 9. Mais uma vez, atenha-se ao enunciado. Pode ser que uma das alternativas traga uma afirmação considerada como verdadeira, mas ela pode não responder ao que o enunciado está pedindo naquele momento. Gente, por que existe alternativa pegadinha? É nisso aí. Eles colocam 2 alternativas que poderiam ser corretas, mas uma delas não está de acordo ou com o enunciado ou com o texto. Muito cuidado com isso. 10. Observe a fonte do texto, identifique a qual gênero ele pertence. Se é um poema, uma notícia, uma tirinha, isso ajuda muito a gente na compreensão do texto. Então,
Quando você olhar lá sua provinha, olha título, olha a fonte, e depois você parte para a leitura. Número 11, para ter certeza de que a alternativa está certa, identifique o erro nas demais. Quer ter a questão na palma da sua mão? Não vale você já chegar e já marcar a alternativa. Eu tenho certeza que é essa. Porque é como se o seu trabalho não ficasse completinho. Para você ter a questão na palma da sua mão, você precisa identificar o erro nas outras alternativas. Eu já entendi que a letra D é a correta, mas por que não pode ser a A? Isso aqui não está no texto, não pode ser a A. Letra B, olha aqui, essa linha aqui, esse parágrafo, diz exatamente o oposto que está na letra B. Letra C, isso é uma verdade considerada até pela sociedade, mas o texto nem toca nesse assunto, não é essa. E por aí vai. Então, assim, para você ter o controle dessa questão e ter certeza que você acertou, afinal, a gente não pode perder a chance de acertar, hein, gente? Não pode deixar nada meio que incerto, vai que erra. Então, para você ter esse controle, você precisa saber o porquê que as outras alternativas estão erradas. Número 12, a última. Às vezes, o texto estará mais denso, mais difícil de compreender, mas podemos identificar nele o que o enunciado pede, sem precisar ter necessariamente sua plena compreensão. Em outras palavras, o texto pode ser difícil, mas a questão pode ser tranquila. Não se assuste de imediato com o texto. Então, agora, a gente vai partir para a análise de um texto, de uma questão do Enem. É um texto um pouquinho denso, mas é bom que a gente já começa com um texto denso e depois os outros vão ficando mais tranquilos. E nessa análise, eu não vou entrar em profundidade com vocês, tá? Eu só vou usar mesmo aquelas 12 dicas. A gente vai acertar essa questão baseado nessas dicas. Porque pode ser que você já conheça o autor do texto, e aí eu lhe incentivo mesmo a buscar leituras em espanhol, em vários gêneros, acessar sites de jornais latino-americanos ou espanhóis, procurar, a gente tem internet aí, certo? Procurar poemas, enfim, estar antenado com a língua que você escolheu fazer no Enem. Mas eu também não posso te garantir que você vai ter o domínio de todos os autores lá no dia da sua prova, por mais que você pesquise. Então, o exercício que a gente vai fazer hoje é baseado que você não conhece esse autor, e eu também não vou conhecer. Eu sou uma aluna que nem você, tá bom? Eu não conheço todas as palavras do espanhol, e vamos ir nesse sentido, seguindo apenas as dicas para ver como facilita a nossa vida. Vamos lá? Bom, selecionei para vocês uma questão do Enem de 2020. O nome do texto é Los Propietarios de la Libertad. E quem é o autor? Lá embaixo, ó, Benedetti, Perplexidades de fim de siglo, Perplexidades do final do século. Buenos Aires, Sudamérica, então assim, aqui da América do Sul, de 1993. Então, assim, já tem aí um tempo, né? Então, vamos ter aquela leitura superficial. A gente vai partir lá para só o enunciado, não leia a alternativa. A gente parte para o enunciado e depois a gente tenta analisar melhor esse texto baseado nas dicas. Los propietarios de la libertad. Las palabras cumplen ciclos. Las actitudes también. Sin embargo, cuando las palabras designan actitudes, los ciclos se vuelven más complejos. Cuando el hoy tan denostado Sartre puso la palabra compromiso sobre el tapete y hasta McLeish publicó un libro sobre la responsabilidad de los intelectuales, estas dos palabras, compromiso y responsabilidad, designaban actitudes que, sin ser gemelas, eran bastante afines. Salvo contadas excepciones, los intelectuales de entonces las hicieron suyas y, equivocados o no, dijeron sin eufemismo por qué empeño se la jugaban.
Los intelectuales latinoamericanos también comprendieron dónde estaba esta vez el enemigo. Solo entonces empezó la mala prensa. Los grandes pontífices de la propaganda subrayaron una y otra vez la palabra libertad y denostaron el compromiso. Libertad no era librarse de Batista o de Somoza, sino mantener la prensa libre. Libertad es la emocionada comprobación de que la gran prensa norteamericana es capaz de descubrir que Lumumba o Allende fueron liquidados por la CIA sin poner el acento en el que eso no sirve para resucitarlos. Y compromiso es la actitud que adoptan ciertos intelectuales cuya carga ideológica perjudica notoriamente su arte. Después de todo, ¿cómo se atreven a frecuentar la provincia del espíritu si es público y notorio que tales ámbitos son patrimonio exclusivo de los propietarios de la libertad? E, entendeu alguma coisa? Vamos lá para o enunciado? Gente, por favor, não leia as alternativas agora. Não adianta nada, né? Mas não leia não, para a gente fazer o exercício certinho, tá? Transformar palavras em atitudes tem sido um dos grandes dilemas dos intelectuais. Então, assim, primeiro que a gente já, o enunciado em português, então ele nos ajuda. Está afirmando que as palavras, a transformação de palavras em atitudes tem sido um dos grandes dilemas dos intelectuais. Então, ó, os intelectuais estão preocupados, estão atentos a isso, transformar palavras em atitudes. Ao ponderar sobre essa temática, ao falar sobre essa temática, o autor, um dos grandes críticos e literatos latino-americanos, grandes críticos, então a pessoa que escreveu a questão está exaltando lá o Benedetti, da atualidade, leva o leitor a perceber que, então tá, chega, não quero mais ler nada. Então, eu entendi lá que os intelectuais estão lá com um dilema entre fala e atitude, que o autor do texto quer que eu perceba algo. Então, agora, ao ler o texto naquela segunda leitura, eu tenho que ter isso em mente, que o enunciado, a questão está me pedindo o que o autor quer que eu perceba. Então, eu vou perceber tudo, a gente vai anotar tudo, beleza? A começar aqui pelo título, eu sempre sublinho o título. Los propietarios de la libertad. Quem seriam esses proprietários da liberdade, gente? Quem possui a liberdade, certo? Deve ser alguém assim, né? Proprietário da liberdade. Eu vou perguntar isso para mim aqui. Quem seria? Tá aqui, outra cor. Essa é a pergunta que eu faço ao título. Quem? Gente, até o final eu tenho que descobrir quem são esses proprietários da liberdade. Bom, vamos lá. As palavras cumprem ciclos. Então, palavras, deixa eu sublinhar aqui. Cumprem ciclos. As atitudes também. Ele falou lá no enunciado de palavra e atitude. Então, deixa eu ficar ligado aqui. Sin embargo, isso aqui, gente, eu preciso sinalizar para vocês, tá? É um conectivo muito importante, que aparece muito, tem muita questão sobre isso, que quer dizer que é uma contraposição ao que foi dito, tá? Então, seria o nosso contudo, porém, mas... Então, sin embargo, é muito usado. Atenção, faça uma anotação sobre isso. Sin embargo, porém, quando as palavras designam atitudes, os ciclos ficam ainda mais complexos, se vuelven mais complejos. Então, quando a palavra designa atitude, né? Então, no campo aí da atitude, os ciclos ficam mais complexos. Quando ele hoje, tão denostado, não vou traduzir a palavra denostado, porque não é uma palavra muito comum, talvez você não saiba. Então, vamos tentar passar por ela, tá? Porque por mais que esse texto seja denso, eu vi que o que a questão mesmo me pede não é tão difícil. O que o autor quer que eu compreenda aqui, tá? Então, é aquela compreensão.
Quando hoje tão denostado Sartre, quem é Sartre? Será que vocês se lembram lá da aula de história? Puso a palavra compromisso, sublinha compromisso, sobre el tapete e esta McLeish publicou um livro sobre a responsabilidade. É assim mesmo, tá, gente? Eu vou misturando português com espanhol. É importante entender aí o texto. Então, vai responsabilidade também. De los intelectuales, sublinha intelectuais. Essas duas palavras, ó, de novo, compromisso e responsabilidade, vou até dar um destaque maior, designavam atitudes que, sem ser gemelas, eram bastante afines. Então, vamos parar até aí? Bom, ele cita duas pessoas, não necessariamente eu sei quem são essas pessoas, tá? O Sartre, ele fala em compromisso e o McLeish fala em responsabilidade. De quem? Dos intelectuais. Então, eu já escreveria isso, tá? Vamos escrever para a gente fazer aos pouquinhos esse movimento? Então, assim, por mais que eu não saiba quem é Sartre e McLeish, eu vou pegar essas palavras. Compromisso e responsabilidade dos intelectuais. Beleza. Compromisso e responsabilidade dos intelectuais. Não acabou o parágrafo, deixa eu ver se eu vou escrever mais alguma coisa. Então, eu sei que compromisso e responsabilidade, elas são afins, certo? E que os intelectuais as usam. Beleza. Salvo contadas excepções, os intelectuales de entonces las hicieron suyas. Então, eles pegaram para eles. Suyas quer dizer suas. E equivocados ou não, então, assim, certos ou errados, ele não entra nesse mérito, tá? Ele não está dizendo que os intelectuais estão certos, mas também não está dizendo que estão errados. Não está fazendo juízo de valor. Dijeron sem eufemismo porque empenho se la rugavam. Então, aqui eles disseram sem eufemismo, que é igualzinho em português, né? O que é eufemismo? Por exemplo, uma pessoa morreu, você precisa contar para um familiar. Você fala, fulano faleceu. Ou então, você jogando futebol, quebrou o vidro, a janela aí da tua casa, e você vai falar para o seu responsável. A janela está com um novo design. É um eufemismo, né? Porque você quebrou o vidro, rachou. Beleza? Então, voltando aqui para o texto. E equivocados ou não, disseram sem eufemismo, ou seja, não amenizaram porque empenho se la rugavam. Então, assim, eles usavam o compromisso e a responsabilidade, defendiam lá o que lhes pareciam certo, sem eufemismo. Até aí tudo bem, tá? A gente tá... Então, eu acho que a gente pode fechar, assim, esse nosso parágrafo. Compromisso e responsabilidade dos intelectuais, certo? Eles se posicionavam, eles tinham compromisso e responsabilidade. Beleza. Os intelectuais latino-americanos, então aqui agora não, ele está especificando, está falando dos latino-americanos. Também compreenderam onde estava essa vez o inimigo. Então, quer dizer que os intelectuais latino-americanos estão no mesmo movimento dos intelectuais aqui de uma forma geral, beleza? Eles compreenderam, eles identificaram o inimigo. Só então começou a mala prensa. Então, aqui ele está falando da mala prensa. Deixa eu destacar isso aqui. Os grandes pontífices, né, papas da propaganda, sublinharam uma e outra vez a palavra liberdade. Então, ó, o pessoal aqui defendeu a palavra liberdade. Quem? Os pontífices da propaganda. Então, eu já escreveria isso também. E denostaram o compromisso. Olhem de novo a palavra denostaram. Não é possível, tem duas vezes, eu acho que dá para a gente entender, hein, gente? Vamos lá. Eu não sei o que é, mas denostado soa algo bom? Denostado? Acho que não, né? Bom, quando
o hoje tão denostado Sartre, acho que é algo depreciativo quando fala lá do Sartre. E aqui está falando que exaltou a liberdade e denostaram o compromisso. Então, eu vejo que é algo também, por mais que eu não saiba o sentido total, deixou de lado aí o compromisso. É algo meio que pejorativo. Liberdade não era livrar-se de Batista ou do Somoza. Sino, outra palavra muito importante, gente, assim como sim embargo, o sino também é muito importante. Ele traz esse sentido do mais sim. Manter a imprensa livre. A imprensa livre. Então, vamos ver de novo a frase? Liberdade não era se livrar do Batista e do Somoza, mas sim manter a imprensa livre. Então, para o pessoal da propaganda, para o pessoal da imprensa, o que significava liberdade para eles? Manter a imprensa livre. Então, eu já entendi aqui que eles deixaram de lado o compromisso e exaltaram a liberdade. E qual era a noção de liberdade deles? Liberdade da imprensa. Mas não está atrelado com essa causa de se libertar do Batista e do Somoza. Eu não vou explicar, tá, gente? A gente combinou, eu não vou fazer uma compreensão profunda, considerando somente as dicas, tá? E que vocês não vão me ter lá na prova. Então, assim, eu não sei quem é Somoza, não sei quem é Batista, mas eu sei que ele está falando aqui, ó, liberdade não era se livrar deles. Então, provavelmente eram pessoas que a imprensa deveria fazer alguma coisa para se livrar, defender de alguma coisa de algum modo um ponto de vista. Mas liberdade para a imprensa não era isso. Liberdade era só a liberdade da própria imprensa. De novo, vamos lá. Liberdade. Libertar é a emocionada comprobação de que a grande prensa norte-americana é capaz de descobrir que Lumumba ou Allende foram liquidados por la CIA, liquidados, gente, sem poner el acento em que isso não serve para ressuscitá-los. Então, assim, mais uma vez, pelo que eu estou entendendo do contexto, a liberdade é a emocionada comprovação de que a grande imprensa norte-americana descobriu esse fato, que Lumumba ou Allende foram liquidados pela CIA, mas não colocaram acento nisso. Eles descobriram e ponto. Também não se posicionaram, também não tiveram um compromisso em relação a essa situação. Então, a gente vê também uma crítica, né? Qual é o papel da imprensa? Ela deve ser a crítica, até onde ela consegue se posicionar, né? Então, a gente vê algo... E aí, a gente consegue também identificar o ponto de vista do autor. Vamos fazer o resuminho desse parágrafo, então. O que você colocaria? Pensa comigo, eu estou fazendo junto para que você tenha tempo de pensar também, tá? Bom, eu colocaria que a prensa, né, a imprensa, ela exalta a liberdade, mas se abstém, você pode usar outra palavra, do compromisso. É algo mais... assim, né? Mais neutro, mais... Ó, coloca aí, gente, nos comentários, tá bom? Se vocês estão entendendo, se é assim mesmo, a gente também se comunica lá no Google Classroom se ficar alguma dúvida, tá bom? E o último parágrafo. E o compromisso? É a atitude que adotam certos intelectuais cuja carga ideológica, importante, carga ideológica, prejudica notoriamente sua arte. Então, está falando que a carga ideológica, ela interfere na sua arte, certo? Depois de tudo, como se atreve a frequentar as províncias do espírito, se é público e notório que tais âmbitos são patrimônio exclusivo dos proprietários da liberdade? Então, por que os intelectuais estão nesse âmbito, já que eles têm essa carga ideológica que prejudica notoriamente sua arte, por que eles se atrevem a frequentar as províncias do espírito? Se isso é público e notório, que isso pertence somente aos proprietários da liberdade. Quem seriam os proprietários da liberdade? Quem está defendendo, quem exalta a liberdade? E aí? Bom, gente,
Então, o que a gente pode colocar aqui para a gente fechar essa questão do resuminho dos parágrafos? Ele deixou isso aqui bem claro, ó. Os intelectuais, né? O que a gente tem? Carga ideológica e arte. Vou só fazer um parênteses aqui. Aqui eu finalizo, tá, a análise do texto, mas só para deixar essa informação, que nesse último parágrafo, o autor ele está sendo irônico. Ele está, não é a opinião dele, ele está colocando como se a imprensa estivesse falando dos intelectuais, tá? Mas isso não impede que a gente compreenda o que o autor quer dizer. Ele coloca assim, e compromisso? Agora é a resposta. É a atitude que adotam certos intelectuais cuja carga ideológica prejudica notoriamente sua arte. Quem pensa isso é o pessoal da imprensa, ok? Não é o autor. Tanto é que o autor, ele ao longo do texto, defende essa relação do compromisso e responsabilidade dos intelectuais. Ele fala que hoje o Sartre ele é denostado, ele é depreciado, mas se ele é hoje, quer dizer que antes não era. Então, assim, ele defende isso, tá? Isso aqui, no último parágrafo, é uma ironia, mas mesmo que você não perceba que há uma ironia, não vai fazer diferença na hora de acertar a questão, tá bom? Por isso que eu estou falando isso aqui no final e só dando uma pincelada só para constar essa informação. Agora a gente vai lá para a questão, finalmente. Bom, transformar palavras em atitudes tem sido um dos grandes dilemas dos intelectuais. Ao ponderar sobre essa temática, o autor, um dos grandes críticos e literários latino-americanos da atualidade, leva o leitor a perceber que, letra A, o compromisso político afasta o artista da criação. Gente, o compromisso político afasta o artista, o intelectual da criação. A gente vê que não, né? Aqui no primeiro parágrafo ele fala em compromisso, responsabilidade dos intelectuais. A gente fala que a gente vê que sem eufemismos, porque empenho se larrugavam, que ele não tinha nem eufemismo, eles tinham um compromisso direto, tá? Então, assim, a gente viu que não pode ser a letra A, ok? Tá lá no primeiro parágrafo, ele nos respalda a ver que isso aqui tá errado. Letra B. Os costumes sociais governam a linguagem e as atitudes das pessoas. Peraí, os costumes sociais governam a linguagem e as atitudes das pessoas. Isso te soa como algo que pode ser? Pode ser. Tem gente que pensa assim? Tem gente que pensa assim. Aí você vai marcar porque você acha que tá certo? Não, lembra? É uma questão objetiva. Isso está no texto? Em algum momento você viu algo sobre costumes sociais ou palavras sinônimas parecidas que tenham o mesmo sentido? Não, certo? A gente não vê isso no texto. Por mais que você possa achar que isso faz sentido, pode olhar lá no texto que não tem, não. Letra C. O compromisso ideológico de alguns intelectuais está refletido em suas obras? Peraí! Olha aqui, gente, o nosso resuminho. Intelectuais, carga ideológica e arte. O compromisso ideológico de alguns intelectuais está refletido em suas obras. Sim, isso está muito claro. Tá vendo? Tá claro, gente, tá claro. Tá muito claro no último parágrafo. Carga ideológica perjudica notoriamente sua arte. A única diferença é que aqui tem o prejudica, né? Porque, como eu falei, é uma ironia. Mas dá para a gente entender ao longo do texto que os intelectuais eles tinham esse compromisso, sim, essa responsabilidade, esse compromisso ideológico com e isso se refletia nas suas obras, ok? Eu vou marcar, não vai marcar não. Lembra que eu falei que a gente tem que ter toda a questão na nossa mão? Que a gente tem que ter a justificativa das outras alternativas erradas? Então segura aí um pouquinho, vamos lá, letra D. A complexidade relacionada ao conceito de liberdade impede o compromisso? A complexidade relacionada ao conceito de liberdade impede o compromisso? Não, certo? Isso
contrapõe o que está lá no texto. Mesmo quando o pessoal lá da imprensa abriu mão do compromisso, porque eles só quiseram exaltar a liberdade, mas a liberdade ela não se impõe, ela não se sobrepõe ao compromisso. Tanto é que os intelectuais têm essa liberdade e essa responsabilidade. Isso também está bem claro no texto. Então, essa aqui ela está bem longe, está até mais fácil da gente descartar. Letra E. Os intelectuais latino-americanos têm um posicionamento acrítico perante o poder. Gente, ó, eu nem coloquei lá no resuminho sobre os latino-americanos, mas está tão aqui no texto, ó. Segundo parágrafo. Los intelectuales latino-americanos também compreenderam onde estava o inimigo. Então, quando eu coloco aí também, quer dizer que ele está de acordo com o que está lá em cima. O autor está incluindo os intelectuais latino-americanos. Portanto, eles não têm um posicionamento acrítico. E aí, sim, a gente tem a alternativa em nossas mãos. Perceberam como é que a gente faz a análise dessas questões? É fácil. Hoje foi mais trabalhoso porque foi a primeira vez, mas depois você vai conseguir fazer isso aí sozinho, sozinha, e vai ficar bem mais tranquilo e vai te ajudar a compreender um texto, até um texto denso como esse. Admito, não é um texto fácil. Tem outros gêneros que caem nas provas do Enem que são bem mais tranquilos, tá? Os outros textos dessa prova são mais tranquilos, mas eu já trouxe um mais chatinho para mostrar que essas dicas podem nos auxiliar até quando um texto for, assim, mais chatinho, tá bom? Bom, gente, então, assim, por hoje é só. A nossa aula, ela já vai terminar, tá? Termina por aqui. E aí, na próxima aula, a gente vai dar andamento a essa questão da compreensão da leitura, que ela é muito importante. E vamos ver também alguns pontos gramaticais dentro sempre do texto, beleza? E se você ficou com alguma dúvida, é só colocar lá na plataforma do Google Classroom, que eu vou responder com o maior carinho, ou colocar aí no chat do YouTube. Você que ainda não se inscreveu no curso, não perca tempo. As inscrições ainda estão abertas e lá, você se inscrevendo, você vai ter acesso ao Google Classroom, às atividades, vai ter contato direto com os professores, com a coordenação pedagógica, que é excelente, está aí para ajudá-lo da melhor maneira possível, tá bom? Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima aula. Beijo a todos. Hasta luego. Tchau, tchau.